Acordo muito importante para o Vasco da Gama, definição de Felipe Coutinho e nomes que Fernando Diniz pediu e já treinam no CT Moacir Barbosa. Tudo isso você verá aqui e agora, nesse Acorda Vascão que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, tá, amigo? 3 vezes por dia. Esse que você está assistindo agora é o primeiro vídeo chamado Acorda Vascão. É o meu compromisso diário, como eu digo com você, né? Porque sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Acorda Vascão vai ao ar aqui no YouTube. Tem o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último dia para fechar com chave de ouro o seu dia com as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno que tá aqui agora e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, ó, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Se você não quer perder nenhum programa, né, do canal do Gigante Vasco, essa é a hora, venha correndo aqui, já se inscreva e o seu like é mais do que fundamental. E outra coisa, ó, tem muita gente que não tem o sininho de notificação do canal do Gigante Vasco ativado. Então lá dessa palavrinha inscreva-se, tem um sininho. Esse sininho é um sininho de notificação para que todos os nossos vídeos todos os vídeos do canal do Gigante Vasco, né, assim que enviados, eles sejam notificados aí no seu celular. Show? Então conto muito com você de vascaíno para vascaíno, porque é claro, aqui é muito Vasco da Gama. Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo sobre o nosso Vascão. E eu quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre um acordo bem importante que o Vasco da Gama selou, tá? Relacionado aí a uma fornecedora de roupa chamada Approve. Essa Approve é uma marca de roupa streetwear, né, que faz roupas no estilo streetwear, que é roupas mais modernas, no estilo, trazendo aí na tradução da palavra, estilo de rua mesmo. E ontem, meu amigo vascaíno, o portal Mídia Vascaína divulgou com exclusividade algumas imagens da coleção de roupas que a Approve irá lançar junto ao Vasco da Gama nessa parceria que promete e muito, tá? Lembra recentemente, né, que a Reserva fez uma parceria de roupas com o Vasco? Então, chegou a hora da Approve. A Reserva é mais um estilo tradicionalzão, né? A Approve é mais algo jovial. Então, tá aparecendo aí na imagem a você, amigo torcedor vascaíno, imagens, tá? Dessa parceria. Dessas roupas, das camisas, tem também aquela pochetinha, né, com o escudo do Vasco da Gama, tem camisas assim no formato do Vasco, com essa faixa diagonal no peito. Cara, roupas muito legais da Approve nessa parceria com o Vasco. Data de lançamento ainda não está definida de forma oficial, mas a expectativa é que já nesse mês de julho as roupas já venham a estar à disposição para compra, tá? Então, coisa linda. Alô, pessoal da Approve, né? Traz pra cá, manda aqui pro canal do Gigante Vasco algumas roupas que eu farei questão de gravar os vídeos trajado de Approve, porque realmente, né, é uma marca muito grande, uma marca muito renomada e, cara, as roupas feitas, eu fui dar uma olhada, tá sensacional, cara, algo definitivamente diferente que antes mesmo do lançamento eu já gostei muito. Então, um acordo bem legal. Vasco conseguindo romper aí essa barreira e conseguindo chegar em outros públicos. Além disso, amigo torcedor vascaíno, uma informação bem rápida, ainda se tratando sobre roupa, mas não mais sobre a Approve, mas sim com relação à Nike, tá? Por que eu quero falar sobre a Nike aqui com você neste Acorda Vascão? A Nike e Vasco alinham essa parceria, né? Tá quase tudo certo para que as coisas possam andar, um contrato de 7 anos que será assinado. O Vasco poderá conquistar aí, né, durante esses 7 anos, caso as metas venham a ser batidas,
um valor de 300 milhões de reais. Já existe essa minuta, terá também parceria com a loja Centauro, criação de loja temática Vasco Nike, está tudo muito bem alinhado. E nesse momento a informação do jornalista Joel Silva do canal Colina em Foco é que as minutas de produção entre Vasco e Nike já até foram assinadas. Ou seja, amigo vascaíno, isso significa que a Nike fará uma reserva de fábrica para andamento de fabricação do enxoval para a temporada de 2026. É como se a Nike já estivesse se preparando, né, para iniciar a produção das peças, e assim que virá o ano de 2025 para 26, perdão, né, iniciar aí a divulgação, as vendas, né, das novas peças do Vasco da Gama em parceria com a Nike, algo gigante. Essa camisa é a última lançada pela Capa. Breve, já estará sendo lançado o uniforme 1 na cor preta. Essa camisa aqui para mim tá fantástica, tá muito linda. Preta também estará, mas eu acho que é muito diferente o fato de ter a Nike estampando o uniforme do nosso Vascão. Então, vamos aproveitar os últimos dias aí que ainda restam de capa, porque já será a Nike. Boa notícia, vascaíno. Deixe claro a sua opinião também aqui embaixo. E vamos embora falar sobre uma informação que dá de fato uma preocupada, amigo torcedor vascaíno, porque eu quero falar com vocês com relação a Felipe Coutinho. O que acontece, amigo? Nesse momento, Felipe Coutinho tem um contrato curto com o Vasco. Felipe Coutinho foi emprestado ao Vasco da Gama até o dia 31 de junho de 2025. Ou seja, o Felipe Coutinho, nesse momento, ele tem pouquíssimo tempo de contrato com o Vasco, até o dia 31 não, até o dia 30. Coutinho tem exatamente mais uma semana de contrato com o Vasco da Gama. Junto ao seu empresário, Felipe Coutinho vem tentando há algum tempinho já até uma rescisão contratual com Aston Villa. Felipe Coutinho tem contrato com Aston Villa até o meio do ano que vem, então tem mais um ano de contrato com o clube inglês. Qual é o objetivo do Coutinho? Rescindir o contrato com Aston Villa e assinar um novo vínculo contratual com o Vasco. Havia até a expectativa que esse novo vínculo contratual de Coutinho com o Vasco da Gama fosse de 2 anos, até o meio de 2027. Entretanto, vem ocorrendo algumas dificuldades. O empresário do Felipe Coutinho esteve até presente em território inglês nesses últimos dias para tentar avançar nessa negociação, mas o Aston Villa está meio indo contra isso, sabe? É difícil até explicar, mas o Aston Villa não está fazendo jogo fácil com relação à liberação de Felipe Coutinho. O staff de jogador segue tentando negociar aí, tentando essa liberação do jogador, essa rescisão contratual, mas o Vasco já começa a entender a situação e tentar se prevenir. Porque, meu amigo, se segunda acabou o contrato Coutinho, ele tem que retornar ao Aston Villa, o Vasco pelo menos está se precavendo e querendo correr contra o tempo para que o Coutinho fique. Se o Aston Villa não quer liberá-lo através de uma rescisão contratual, o Vasco já pensa em um plano B. E o plano B que o Vasco hoje pensa é a prorrogação do empréstimo de Felipe Coutinho até o final deste ano, até o final de 2025. Esse é o objetivo do Vasco da Gama. As partes já até internamente, né, Coutinho e Vasco começam a conversar sobre essa possibilidade para que não haja problema com relação ao futuro do jogador, caso ele não consiga essa rescisão contratual junto ao Aston Villa. Então, o objetivo do Vasco seria um novo empréstimo de 6 meses apenas com o jogador, porque chegando em janeiro do ano que vem, dando dia 1º de janeiro, Felipe Coutinho já poderia assinar um pré-contrato com o Vasco. E aí, automaticamente, a situação ficaria ainda mais fácil para uma permanência em definitivo. O problema hoje não é nada com o Felipe Coutinho, tá, meu amigo? O Vasco mantém grande otimismo na permanência do jogador, até porque o Felipe Coutinho quer ficar no Vasco da Gama, quer permanecer no Rio de Janeiro. Tudo isso está sendo fundamental para que as negociações com o clube inglês continuem e o Vasco fique esperançoso e otimista, né, para que um desfecho entre o Vasco e o jogador ocorram. Até recentemente, né, o Felipe Coutinho inaugurou aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o Instituto Felipe Coutinho. Então, tudo mostra, tudo é favorável para que o Cria permaneça na colina histórica, mas hoje os ingleses estão dificultando essa permanência. Então, a situação é, ou
tudo vai virar e o Coutinho vai conseguir uma rescisão contratual e o Vasco vai assinar um novo contrato com ele. A expectativa é que esse novo contrato venha a ser de 2 anos. Felipe Coutinho hoje tem 33 e ficaria até os seus 35. Ou se o clube inglês ficar nessa palhaçada, né, de fato, Felipe Coutinho vai assinar um contrato novo com o Vasco de empréstimo, 6 meses até o final do ano. E aí chegando em janeiro, ele assinaria um pré-contrato com o nosso Cruz Maltino. Boa notícia! Você é a favor também da permanência do Cria Coutinho? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Show? Tem aí um recadinho rapidinho aqui para vocês nesse Acorda Vascão. Fica tranquilo que já já eu tô voltando para trazer ainda mais novidade. Hoje não é dia de Vasco, mas é dia de Inplay aqui no nosso canal. A Inplay, para você que não conhece, é a plataforma que mais cresce aqui no Brasil. Uma plataforma onde você, amigo vascaíno, poderá se divertir, mostrar para aquele seu amigo que conhece mais de futebol do que ele. E além disso tudo, amigo vascaíno, você ainda pode tirar um cascalinho no final do mês, ou aliás, nem no final do mês. Basta você ganhar um jogo que tem dentro desse aplicativo, fazer umas moedinhas por lá e tirar uma grana para se divertir. Então, vou te apresentar agora esse aplicativo, mas fica tranquilo que não é uma casa de aposta, não é bet, eu não tô te vendendo nenhuma ilusão. Tô te falando a realidade. Para você ganhar na Inplay, você precisa ser bom. E bom mesmo, tá, amigo vascaíno? Porque, olha, eu, por exemplo, e eu tenho que falar a verdade, eu tô aqui para isso. Eu tô numa maré de azar. Eu não acerto nada dentro da Inplay. Não acerto nenhum palpite. Tô errando tudo no Mundial de Clubes e tô perdendo as moedas. E eu preciso das moedas para conseguir tirar aí aquele dinheirinho extra. Então, nesse momento, amigo vascaíno, ó, é o seguinte. Vem comigo, porque eu vou jogar na Inplay com vocês. Ó, canal do Gigante Vasco. Essa é a minha página lá dentro do aplicativo. Temos 934 membros, você venha se tornar um membro. Hoje tem Bayern e Benfica, né, pelo Mundial de Clubes, está pedindo aí 1.000 moedas. Eu não vou jogar esse jogo porque eu tenho só 340. Aí tem os snaps que são joguinhos rápidos, ó. Porto e Al foi o jogo que aconteceu ontem, então é claro, eu não vou jogar hoje. Benfica e Bayern, gol de ambos os times no jogo. Eu acho difícil, cara, eu não consigo cravar. Eu vou tentar ir no mais certeiro possível, então vou passar. Gol de ambos os times no jogo entre Boca e Auckland City. Cara, é difícil cravar também. Muito difícil cravar. Então eu vou passar pro lado. Mais de 5 impedimentos no jogo entre Chelsea e a Esperance. Difícil também. Muito difícil. Mas cartão acho que vai, por 50 moedas. Aí tem, ó, mais 3 gols no primeiro tempo na partida de Sundowns Fluminense. Check, acho que vai. Mais 5 impedimentos no jogo de Sundowns Fluminense. Cara, difícil também, mas eu acho que não. Mais de 4 gols no jogo entre Borussia e Ulsan? Acho que sim, sim. Borussia deve amassar. Então, ó, acabou. Tem só 40 moedas. Já fiz meus joguinhos. Eu tentei ir no mais certo possível. Aí é a quantidade de campeonatos que tem à disposição para você ir lá se divertir, brincar e fazer a sua graninha. Então, a Inplay é isso. Lucas, como eu ganho dinheiro? Eu tô com pouquíssima moeda. Mas se eu acertar esses snaps, eu vou conquistando moedas cada vez mais. E aí é o seguinte, se eu chegar a 50 mil moedas, eu posso tirar 50 reais. Se eu chegar a 100 mil moedas, eu posso tirar 100 reais. E daí por diante, o céu, como eu falo, é o limite. Só depende de você e da sua habilidade. Para ganhar, tem que saber o básico do futebol. Tem que saber o que acontece no mundo da bola. E além, é claro, de ganhar uma grana, você também se diverte, eu tô por lá. A gente vai fazer esse desafio, né, para ver quem consegue acertar mais. Tudo isso tem no ranking na plataforma. Então, corre para Inplay, entrando agora no link ou no comentário fixado que estão aqui. O link na descrição ou do comentário fixado, né, você terá direito a 1.000 moedas gratuitas para iniciar na Inplay. Se cadastra, pega as 1.000 moedas e se inscreva lá na nossa página. Fechou? Conto com você. Rapaziada da Inplay, ó, beijão. E agora fiquem com o restante do vídeo. Bom, amigo torcedor vascaíno, vambora então para o segundo e último bloco desse Acorda Vascão. E assim como foi prometido ontem, né, no Boa Noite Gigante, o último vídeo da segunda-feira,
eu disse que iria trazer aqui nesse Acorda Vascão de hoje algumas informações sobre o que rolou ontem no treino de reapresentação do elenco Cruz Maltino no CT Moacir Barbosa, né? Após 10 dias de férias, uma espécie de intertemporada, o Vasco retornou ontem às atividades no nosso CT, olhando aí para esse segundo período da temporada de 2025 após essa parada para o Mundial de Clubes. O Vasco terá 22 dias de treino após o treino que aconteceu ontem, nesse momento apenas 21 dias. Apenas não, né? Porque é treino pra caramba. E ontem, muitas novidades ocorreram e eu quero trazer aqui a vocês tudo direitinho. A primeira e para mim mais importante, eu já até trouxe a vocês no Boa Noite Gigante de ontem, foi o retorno do David e do Estrela, tá? Ambos jogadores, como está aparecendo aí na imagem a vocês, voltaram a treinar com o grupo principal. David e Estrela, que ambos estão quase um ano, né, sem vestir a camisa do Vasco da Gama. O David fez a última partida em agosto do ano passado, numa partida contra a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão. Ele, à época, sofreu uma grave lesão, ele rompeu os ligamentos do cruzado e, diante disso, ficou de fora aí durante todo esse período. Foi uma recuperação bem rápida, tá? Algo que surpreendeu positivamente o departamento médico e fisiológico do Vasco da Gama, e a força de vontade que o David sempre mostrou durante o processo foi algo essencial também para que esse retorno acontecesse de uma forma rápida e inesperada, tá? Não foi nem em agosto a lesão do David, foi no mês de setembro, no dia 29 de setembro, ou seja, nem 10 meses, né? Algo em torno, salvo engano, fazendo a conta rápida, de 9 meses, 8 meses após a lesão, o David já está de volta aos gramados, treinando com o grupo principal. O caso do Estrela é um caso um pouquinho mais sério. O Estrela nasceu com um problema congênito. A última partida do Estrela aconteceu no ano passado também, num jogo contra a equipe do Botafogo, no dia 29 de junho. Vai completar um ano agora da última partida do Estrela vestindo a camisa do Vasco da Gama. O Estrela passou por um processo cirúrgico, assim como, né, o David, mais um processo cirúrgico mais delicado ainda de recuperação. O Vasco segurou o máximo que pôde o Guilherme Estrela e agora, diante aí do entendimento do Departamento de Saúde, o DESP, né, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, para falar de forma mais correta, nesse momento, ambos já têm a possibilidade de retorno aos gramados. Então foi muito legal, cara, nas imagens que foram divulgadas pela Vasco TV, ver David e Guilherme Estrela novamente treinando com o grupo no CT Moacir Barbosa. Até um dado curioso aqui, domingo, dia 22 de junho, foi completado exatamente um ano daquela goleada que o Vasco deu contra o São Paulo em São Januário. Lembra? 4-1 de virada. E naquela partida exatamente, 4 gols foram marcados pelo Vasco. Um foi contra, um foi do Leandrinho, e os outros 2 foi um do David e um do Estrela. Então, quase um ano depois, ambos juntos, depois daquela goleada do São Paulo, retornam aí aos gramados. Muito, muito legal, cara. São jogadores que com toda certeza poderão ajudar muito o nosso Cruz Maltino. E por fim, trazer informação sobre 5 atletas que são novidades bem legais, que ontem também estiveram presentes com o grupo, tá? Primeiro dessa lista é o GB. O GB ontem treinou com o grupo. Há uma expectativa muito grande que o Fernando Diniz utilize ainda mais o GB nesse período aí de dias que terá de treino junto com o elenco. O GB é um jogador que o Fernando Diniz acredita muito no seu potencial e vive essa expectativa que esse jogador possa ser bastante utilizado. Não à toa esteve presente hoje na reapresentação do elenco no CT Moacir Barbosa, viajou para São Paulo na partida contra o São Paulo no Morumbi, mesmo não entrando em campo, ele esteve presente com a delegação. Então o Fernando Diniz vai usar muito o GB, tá? Ele gostou do atleta e deve ser uma peça aí, uma figurinha carimbada durante o restante dessa temporada. Além do GB, outro atleta que também esteve presente ontem na reapresentação foi o zagueiro Luiz Gustavo, uma figurinha também já carimbada pelo torcedor vascaíno. Luiz Gustavo que conquistou a vaga de titular do Vasco em um momento dessa temporada de 2025, mas com o retorno do Lucas Freitas ele voltou para o banco de reservas, mas ficou nítido como o Fernando Diniz gostou do zagueiro Luiz Gustavo, diante até mesmo, né, do fato do Fernando Diniz ter gostado tanto do Luiz Gustavo. O Lucas Oliveira hoje é uma peça dispensável, uma peça que hoje o Vasco visa negociar nessa janela de transferências, porque pelo entendimento, o Fernando Diniz entende que o titular da zaga hoje pelo lado direito é o João Vitor, pelo lado esquerdo é o Lucas Freitas. E ambos têm um zagueiro cada, reserva.
para a zaga esquerda, o reserva é o Luiz Gustavo, e para a zaga direita, o reserva é o Maurício Lemos. Então, as coisas estão funcionando exatamente dessa forma. O Luiz Gustavo ganhou moral e ontem esteve na reapresentação do elenco principal. E talvez as 3 grandes novidades, que são esses 3 atletas que estão aparecendo aí na imagem a vocês. Luiz Felipe, Lucas Melim e também Kaique Ferreira. Ambos jogadores do Sub-17 do Vasco da Gama, né? O Diego Minetti, eu acho que eu não preciso falar muita coisa. Diego Minetti é talvez uma das maiores promessas dessa base do Vasco da Gama, dessa nova geração da base Cruz Maltino, um jogador muito diferenciado, que ontem novamente teve a oportunidade de incorporar o elenco principal. Jogador que eu sou muito fã, cara, vejo um potencial absurdo, é bom você ficar de olho, um goleador nato, jogador de seleção brasileira, diferente é Diego Minetti. O Lucas Melim é um jogador de seleção brasileira, é um lateral direito, muito potencial também, 17 anos de idade, jogador que atua tanto no Sub-17 como também, às vezes faz algumas aparições no Sub-20, um baita lateral, volto a repetir, de fato diferenciado. E por último, né, Luiz Felipe é um zagueiro de 19 anos de idade que atua no Sub-20 e no Sub-23 do Vasco, tá? Recentemente ele esteve emprestado ao América Mineiro, mas já está de volta ao nosso Cruz Maltino. Então, aliás, Lucas não, perdão, falei o nome errado. Kaique Ferreira, né? Kaique Ferreira é um zagueiro do Sub-17, confundi com o Lucas Ferreira. É um jogador que não foi diferente do Lucas, emprestado ao América Mineiro, é um jogador de não 19, mas de 16 anos apenas de idade. Jogador também de muito destaque, zagueiro, jovem, que vem se destacando muito na base Cruz Maltina, titular absoluto da categoria do Sub-17, um zagueiro que marca gol, tem 4 gols já nessa temporada, mais uma peça que foi chamado aí para incorporar o elenco principal. Então ontem vimos 5 jogadores da base: GB, Diego Minetti, Luiz Felipe, aliás, Luiz Gustavo, Luiz Felipe, Kaique Ferreira, incorporando aí o elenco principal do nosso Cruz Maltino. Então assim, cara, muito legal mesmo o técnico Fernando Diniz fazendo essa integração, né? Fernando Diniz é um técnico que gosta muito de usar as categorias de base e não à toa, nesse momento, tá usando aí essa garotada, né? Durante esse período longo que terá de treinos para conhecer cada jogador da base do nosso Cruz Maltino. E olha, faltou um nome aqui, cara. Errei, faltou um nome que também esteve ontem encorpado, que tá aparecendo aí na imagem a vocês, só para fechar direitinho, que agora sim é o Luiz Felipe dos Santos Silva, jogador de 17 anos de idade, atacante, destro, jovem jogador, que nessa temporada já tem 5 gols marcados do Sub-17, tá no Vasco desde novinho, atleta que inclusive fez o gol que garantia a vitória do Vasco contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro Sub-17 pelo placar de 1-0, e ontem também esteve presente aí junto com o grupo principal. Então, muitos jovens, muitos crias ontem no CT Moacir Barbosa. É o Fernando Diniz, é o DNA de Vasco no novo técnico do Vasco da Gama. Gostou? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa terça-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.